Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação, aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria da TV Unimap com a OCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. E na edição de hoje vamos falar sobre a importância das eleições gerais de 2018. Este ano estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, estadual e distrital. Vale ressaltar que a votação será realizada simultaneamente em todo o país no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno. Então, para tratar deste assunto, nós recebemos o advogado constitucionalista e professor do curso de Direito da Unimap, Arthur Soares de Castro. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, espero poder contribuir. Nós que agradecemos e também recebemos Rosa Moraes, secretária da OCIP Pira 21. É sempre principalmente hoje para discutirmos as eleições futuras, porque é o nosso futuro que vamos desenhar através do nosso voto. Então, já para começarmos a nossa entrevista, professor, eu gostaria que o senhor falasse qual a importância dessas eleições para o atual cenário político do país que vivemos. Sabemos que vivemos numa crise política, uma crise econômica. Bom, Reinaldo, as eleições esse ano, sem dúvida nenhuma, são de importância fundamental, sobretudo para a consolidação da nossa democracia, né? As eleições agora de 2018 elas serão as oitavas do período pós 88, e nesse longo período, né, a partir da nova Constituição, nós passamos por 8 eleições presidenciais, essa vai ser a oitava, né? O país teve 2 processos de impeachment e as instituições, né, o que há de otimista em todo esse cenário, é que as instituições democráticas, né, as eleições estão aí e a participação do povo acaba sendo fundamental. O artigo 1º da Constituição, parágrafo único, determina que todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente, nos termos da Constituição, que são exemplos aí de democracia direta, né? Então o povo ali por meio de plebiscito, referendo ou projetos de lei de iniciativa popular tem uma participação na formação da vontade estatal e principalmente, que é a regra geral na nossa Constituição, é a democracia representativa, né? Ou a democracia indireta. Então o povo exerce essa parcela de poder por meio das eleições. Se a gente for pegar a origem da democracia na Grécia Antiga, né, eram poucos aqueles que eram considerados cidadãos e que efetivamente participavam na formação da vontade do Estado. Como eram poucos cidadãos, todos se reuniam numa praça, né, a Ágora, e tomavam as decisões mais relevantes para a sociedade. Atualmente, né, seja pela grande densidade demográfica, seja pela grande extensão territorial e pela complexidade dos problemas sociais que temos, é impossível o exercício da democracia direta. Então, no dia das eleições, cada cidadão vai exercer essa parcela de democracia que é importante, né? E vai eleger as pessoas, os representantes que vão falar em nome do povo, adotar as decisões mais importantes daqui para frente, né? Só para... Eu sei que eu posso ter me estendido um pouco. À vontade, professor. O que é um pouco criticado, né, na nossa concepção atual de democracia, e teve um cientista político que desenvolveu um estudo muito interessante, o cientista político argentino, Guilherme O'Donnell, já em 1991, ele menciona que a democracia dos países, principalmente da América Latina, e ele utilizou a Argentina, Peru e o Brasil como exemplo, nós adotamos uma democracia delegativa. Então parece que a democracia, o processo democrático, vem à tona durante o processo eleitoral, um pouco antes, né? E a partir das eleições, a participação praticamente do povo acaba sendo nula
e sem nenhuma cobrança daqueles políticos, daqueles candidatos que foram eleitos, né? Isso acaba gerando uma transferência de poder, muito mais no estilo hobbesiano, né, de Thomas Hobbes, em que você delega todos os poderes e direitos ao governante para fazer o que quer, do que aquela concepção que era defendida por John Locke, né, em que a vontade do parlamento ou do povo, e aí no modelo muito mais vinculado ao parlamentarismo do que o nosso presidencialismo, mas que há uma fiscalização mais efetiva aí principalmente do chefe do Poder Executivo, né? Então a atenção é essa. É importante porque, sem dúvida nenhuma, que o voto, né, nos candidatos, no nosso sistema constitucional, né, de participação política, é o mais importante, isso não se tem dúvida, mas há que se ter consciência de que a democracia, né, ela não é um conceito estático, ela é algo em constante transformação. E é importante que a sociedade tenha cada vez mais essa consciência de participação. Sim, e com base aí, inclusive na sua colocação, como fica agora nas eleições? Eu entendo que o Congresso, né, o Congresso Nacional e a própria Assembleia Legislativa, já estamos elegendo também em nível estadual. Qual a relevância dessas pessoas? Porque, na verdade, nessas eleições as pessoas se preocupam muito mais com o poder executivo e esquecem do poder legislativo. Então, eu gostaria que você, dentro dessa tua linha de raciocínio, qual a importância dessa eleição agora para o poder legislativo? Legal, Rosa. É fundamental a eleição para o Congresso, né? Seja em âmbito estadual, dos deputados estaduais que vão integrar as assembleias legislativas, né, dos estados, seja para o âmbito do Senado Federal, por meio da eleição dos senadores, que vão ter mandato de 8 anos, né, os senadores que são eleitos agora, e os deputados federais que vão integrar a Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional, o que normalmente é difundido é que ele exerce a função de criar normas gerais e abstratas, né, que vão compor o ordenamento jurídico do Estado. Em suma, ele teria aí a atribuição de criar leis, normas gerais abstratas que vão ser cumpridas por todos. Me parece que atualmente, no nosso quadro, né, atual, principalmente de combate aí à corrupção, que é uma realidade, a função mais importante do Congresso é a função fiscalizatória, né? Então, dentro do princípio da separação de poderes, o Congresso, além de ter essa função de editar leis, ele que exerce a fiscalização dos demais poderes, sobretudo do Poder Executivo, né? Sobretudo da execução do orçamento. Então, o Congresso ele vai participar, agora, já no início, da aprovação do Plano Plurianual, que vai regulamentar a vida financeira do Estado, tudo que o Estado vai arrecadar e tudo que ele vai gastar. Ele participa da aprovação da lei das diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais, e ele controla, ele fiscaliza essa execução. Ele tem uma participação relevantíssima na vida financeira do Estado. Então é importante que tenha tanto comprometimento em relação à escolha do candidato, quanto em relação à fiscalização. O que o Congresso, o que o Legislativo está fazendo, não apenas na edição de leis, na edição de normas, né? Mas em relação à tarefa que ele tem constitucionalmente atribuída de fiscalização dos demais poderes. Então podemos dizer, professor, que o Poder Legislativo exerce uma influência maior em relação ao Poder Executivo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O princípio da separação dos poderes que é adotado no Brasil, né, o Brasil adotou um sistema presidencialista, né, só para ficar em um país, a Inglaterra adota o sistema parlamentarista, né, em que o parlamento, o Congresso, ele tem uma relação muito mais de colaboração com o Executivo, né, inclusive a hipótese de dissolução antes do término do mandato. No Brasil, que adota um sistema presidencialista, republicano, o mandato dos parlamentares é um mandato fixo, 4 anos para deputado e 8 anos para senadores. E durante esse período, os parlamentares exercem, né, a função de fiscalização, principalmente das contas e de execução de orçamento dos demais poderes, com destaque ao Poder Executivo. Então é relevante. É o que Montesquieu tratava na teoria da separação dos poderes, do sistema de freios e contrapesos, né? Você tem que ter um poder para frear o outro, para evitar
que um poder cometa com abuso as suas atribuições constitucionais. E essa tarefa incumbe ao Poder Legislativo. Um Poder Legislativo sem legitimidade, sem representatividade, tem dificuldade de exercer essas atribuições, né? Principalmente em um modelo que acaba congregando aí, atribuindo ao presidente da República um número grande, ou ao governador de estado, né, nas eleições de agora, um número indeterminado de atribuições que são relevantes. E o senhor citou também o tempo de mandatos de deputados e senadores. Um de 4 anos, o outro de 8 anos. Qual que é essa diferença? Por que um tempo é maior do que o outro? O tempo de mandato dos deputados, né, federais, estaduais e de senadores foi algo construído historicamente por meio das constituições anteriores, né? E o modelo também comparado. No caso dos senadores, são 81 senadores, são 3 senadores para cada estado e para o Distrito Federal. Os senadores, eles representam, né, em teoria, a vontade do estado. Então, dentro do Estado Federal, né, que tem lá os 27 Estados-membros mais o Distrito Federal, serão representados por meio dos seus 3 senadores. Então, a vontade do Estado que é defendida no Congresso Nacional, né, dentro desse modelo de Estado Federal. E os deputados seriam aí os representantes do povo, né, teriam um mandato mais curto por determinação da Constituição, de 4 anos, justamente para permitir uma mudança maior, né? Uma instituição que mais aí adepta a mudanças, e no total são 513, e aí o número de candidatos acaba variando de acordo com o Estado, né? De acordo com a população do Estado. Tá? Rosa Moraes. Perfeito. E agora sim, no âmbito estadual, qual a relevância do Poder Executivo, a gente, né, mais ou menos sabe, mas do deputado estadual, que fica sempre a gente acaba escolhendo por último, ou às vezes até, vai esse aqui, eu acho que esse aqui é bom. Qual a relevância? Porque ele está muito mais próximo da gente do que o deputado federal. Sim, para os deputados estaduais, eles vão ter, né, e aí por repetição do modelo federal, as mesmas atribuições do Legislativo Federal. Então, seja a atividade de fiscalização, que é importante, quanto a atividade legislativa. Talvez o que não chame muita atenção é que a competência para a edição de leis pelo Estado, né, pela nossa Constituição, e isso acaba sendo uma cópia da Constituição americana, pela nossa Constituição, o Estado vai legislar em relação àquelas matérias que não sejam de competência da União, que não sejam de competência do Congresso Nacional. E se for analisar a competência legislativa da União, é muito extensa. Acaba reservando ao Estado um espaço menor, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que a participação dos deputados no processo de elaboração de leis estaduais é importante, e também nesse processo de fiscalização do Poder Executivo, né? Então, a mesma importância que se tem no âmbito federal é importante para a escolha do âmbito estadual, né, para que o Estado tenha aí a sua normalidade institucional e maior controle por parte dos demais poderes. Principalmente nesse tempo de eleição, é preciso que a população se conscientize, conheça seus candidatos para não cair nas fake news, não é, professor? Perfeito, Reinaldo. Nós estávamos conversando agora sobre a questão da fake news, e realmente é muito complicado, porque hoje, né, normalmente o que está na rede social ou é veiculado, né, hoje tem o WhatsApp, muita entrevista que é editada ou notícias que não são verdadeiras, né, ou que não é permitido aí ao noticiado exercer um direito ao contraditório, acaba sendo veiculado, e isso acaba se transformando numa realidade. Então há sim que ter cautela em relação a notícias que não venham, né, de fontes oficiais e seguras, né? É uma cautela que todos têm que adotar para a escolha do seu candidato. Okay. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Quero agradecer a sua participação, professor Arthur, no Agenda 21 em Ação.
Eu que agradeço mais uma vez, viu, Reinaldo, o convite de participar, a professora Rosa também. Estou sempre à disposição, o que vocês precisarem. Muito obrigado aí pelo convite. Perfeito. Rosa Moraes, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Eu agradeço de estar aqui novamente, ter essa oportunidade de estar falando das eleições dentro da Agenda 21, porque é impossível se pensar em desenvolvimento sustentável sem democracia. Eu acho que a democracia é a base, é o alicerce da nossa sociedade. E para a gente ter uma sociedade sustentável, nós precisamos votar bem e agradecemos muito ao professor Arthur estar aqui esclarecendo pontos relevantes para as futuras eleições. Exatamente. Chegamos ao final do Agenda 21 em Ação. Se você quiser rever este ou outros programas da TV Unimap, acesse o nosso site tvunimap.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tchau!